Bem-vindos à nossa escola. Meu nome é Carminha Badaró e sou diretora da Escola Eleva Barra. É com muita alegria que recebo vocês hoje para um tour em nosso campus. Nosso espaço foi milimetricamente planejado para estimular a criatividade, dar asas à imaginação, tornando a aprendizagem um momento de muito prazer. Com cuidado e afeto, a arquitetura da nossa escola encoraja nossos alunos a desenvolverem suas maiores habilidades. Para falar sobre a relação entre arquitetura e aprendizado, convidamos duas pessoas muito especiais. Miguel Pinto Guimarães, o arquiteto idealizador dos 3 campos da Escola Eleva, Botafogo, Barra e Brasília. Isabela Sá, nossa querida diretora do Early Years das Escolas Eleva. Esse painel faz parte do Eleva Conecta, a série de conteúdos da Escola Eleva. Para receber os convites para os próximos painéis e e-books exclusivos da série, acesse o nosso site bit.ly/Eleva Conecta. Até já! Olá a todos, como a Carminha nos apresentou, eu sou a Isabela Sá e hoje vou conversar aqui com o Miguel Pinto Guimarães, que tem inovado em termos de espaço para construir de verdade learning spaces. Quando a gente fala de arquitetura em escola hoje em dia, a gente não fala mais em prédios de salas de aula. Esse é o maior diferencial da nossa arquitetura. Nós construímos ambientes de aprendizagem. E essa grande diferença começa a colocar a flexibilidade do uso dos espaços, a transparência, a luminosidade, que faz toda a diferença para que os alunos sejam instigados a ocupar esses lugares. A escola, então, não é mais só um espaço de salas, mas principalmente um lugar de muita curiosidade, de provocar o olhar, de transformar aquela escola num verdadeiro campus de aprendizagem, onde podemos aprender por todo lado, em todos os lugares e com todos que estiverem por lá. Nós estamos lançando hoje esse tour pela Escola Eleva da Barra e temos o prazer de conversar aqui com o Miguel Pinto Guimarães. Miguel, vamos começar a nossa conversa? Vamos lá, Bela, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, contribuindo aqui com esse panorama. Vamos lá, vamos em frente. As escolas Eleva, né, a gente tem um diferencial e uma premissa muito importante, que é tirar o aluno de sala de aula. Essa foi uma das grandes briefings, né, da escola. A gente começou a fazer essa escola juntos, né? Eu tô trabalhando com a Eleva desde 2 anos antes da abertura de Botafogo. Então, a gente tem um aprendizado muito longo, né? Essa escola foi construída, que é muito interessante, ela foi construída tanto a parte pedagógica e educacional, junto com design e arquitetura, né? Então, desde o começo, esses 2 campos se entrelaçam em prol de uma escola melhor, né? Onde o design e a arquitetura vem trabalhar a serviço da educação. E é muito importante também, nesse aspecto, a arquitetura entrar com uma certa humildade. A gente está a serviço da educação, a gente não é protagonista, né? A arquitetura não é protagonista, mas tem que fornecer as ferramentas para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, desde o começo tem esse briefing de tirar o aluno de sala de aula. É importante que o aprendizado se dê por todo o campus, né? Não tem mais aquela questão que você falou muito bem, sala de aula e recreio. Recreio é aprendizado, a chegada é aprendizado, o final, né, a entrega dos alunos, o dismissal é aprendizado, o refeitório é aprendizado, o auditório. Então, todas as estruturas da escola têm que funcionar com essa questão em mente. A gente teve uma preocupação também muito grande com todas as áreas de lounge e de pilotis e as áreas de convivência. É importante que as áreas de convivência apresentem equipamentos
que facilitem aulas eventuais, né? Então, você tem sempre os anfiteatros, você tem os lounges da Barra com umas arquibancadas, os acessos são sempre arquibancadas também, a gente tenta fazer que as escadas de acesso entre os pavimentos sejam arquibancadas para você ter uma apresentação de teatro, uma apresentação de música, ou uma aula ao ar livre, né? Então, isso é uma questão que foi desde sempre premissa do desenho de todos os campos da escola. A questão básica é ventilação natural, iluminação natural, conforto ambiental. Eu acho que isso é a primeira lição da sustentabilidade, e não estamos falando da sustentabilidade hoje, essa palavra que, de certa forma, ficou banalizada, é muito usada erroneamente pelo mercado imobiliário, por exemplo. Nós estamos falando da sustentabilidade de verdade, quer dizer, é como o ser humano vivia sem tecnologia, né? Qual é a importância da iluminação natural, da ventilação natural e do conforto, tanto para suprir e otimizar a questão energética, quanto para promover um ambiente mais agradável para o aprendizado. Você não aprende em condições ruins, né? A arquitetura tem que fornecer as melhores condições possíveis para esse aprendizado ser cristalizado, para ser entendido, para ser bem recebido, para ser, enfim, entrar ali na vida dos alunos. Então, a questão de conforto é muito importante, né? Conforto sonoro, a arquitetura, é engraçado isso, eu venho da arquitetura residencial, né? Então, a gente tem isso como arquitetura residencial. O que a gente faz? Eu faço um clima, né? O meu produto é um clima. A gente trabalha muito no sexto sentido, além do visual. A arquitetura tem que promover um bem-estar, que é sensorial. Muito mais até do que visual. Qual é o visual de uma sala de aula? Nenhum. É uma caixa branca, é uma galeria de arte, é uma caixa branca. Então, eu preciso trabalhar no sexto sentido, que é ventilação correta, iluminação correta, conforto acústico. Então, toda essa parte técnica da arquitetura vem atingir esse sexto sentido e abrir os poros, abrir os caminhos, abrir o sensorial do aluno para bem receber e isso de uma maneira empírica, né? De uma maneira, ninguém está percebendo isso. Isso é que é o mais difícil. A arquitetura de escola não é para ser percebida, não é para ser visualizada, ela é para ser percebida, né? Ela tem que trabalhar ali muito como um elemento invisível. Miguel, você falou uma coisa agora que eu acho importantíssimo quando a gente pensa nas nossas escolas, que é uma celebração de encontros. É como, desde a entrada até a saída, em todos esses espaços, é como se nós estivéssemos em verdadeiras praças de encontros, praças para promover essa cumplicidade entre família e os coordenadores e os professores, entre os alunos. Então, me parece que essa sua mudança aí do residencial para a construção de escolas trouxe o que os grandes designs de escolas no mundo estão hoje buscando, que é exatamente oferecer essa oportunidade de flexibilidade de ambientes, de cumplicidade mesmo, para que todos celebrem esses encontros. E a transparência, eu acho que traz isso, como você colocou, a iluminação, sem dúvida, natural, que traz isso também. Parece que está todo mundo do lado de fora, recebendo a natureza e em contato com o que acontece fora da sua sala de aula. E eu acho que é essa comunicação visual que também oferece uma escola tão diferenciada. Você falou duas palavras muito importantes, praça e transparência, né? Então, vamos falar de praça. A escola é um microcosmos da cidade. Então, a escola é uma mini-cidade. A arquitetura da escola tem muito de urbanismo, né? E a gênese e a beleza da cidade se dá na praça, né? Na praça, é na rua que se dão as grandes inovações, que se dá a transmissão de cultura, que os grandes eventos.
Tudo isso acontece na praça. Então, eu acho que esses espaços públicos da escola, na verdade, os espaços comuns, que trazem a beleza e a importância, e na Escola Eleva a gente tem muito essa preocupação de diversidade. Então, é nessa praça onde você encontra a diversidade, onde você encontra o diferente, onde você está convivendo com os alunos de idades diferentes, de grupos diferentes, com os funcionários, com os professores. Então, você tem... eu acho que esse é o grande aprendizado e a grande beleza. Não é no individualismo da sala de aula. E isso, essa pandemia veio provar isso, né? Então, a partir do momento que eu consigo que o momento sala de aula individual, eu na minha carteira, no meu computador, na minha mesa, isso eu posso fazer talvez remoto, mas a experiência social da escola, né, eu não consigo fazer remoto. E essa diversidade, o ensino remoto não vai me trazer. Eu só consigo isso no ambiente urbano da escola. Então, essa questão, a gente tem muito a preocupação do pilotis. O pilotis é a grande praça, né? É a grande rua, aonde ali é que as interações vão se dar, ali é que as inovações vão acontecer, ali é que você ouve falar uma coisa e aí te leva a pesquisar sobre esse determinado momento, sobre esse determinado assunto. Então, esse espaço é talvez muito mais importante do que a sala de aula. A sala de aula a gente viu que, de alguma maneira, ou com alguma carga horária, pode ser passada para o ambiente residencial. Agora, a educação diversa que a escola vai te dar, que a sua família não vai te dar. A sua família é uma família de iguais. Os diferentes você vai encontrar na escola. Então, isso é um conceito muito importante. Outra coisa que você falou muito importante é a transparência. A transparência na arquitetura é um conceito do modernismo. O vidro, o grande pano de vidro na arquitetura veio com o modernismo. As casas de vidro, os edifícios de vidro de Mies van der Rohe, Philip Johnson, Le Corbusier, etc. Esse é um conceito da arquitetura moderna. E é um conceito que queria trazer para a arquitetura a verdade e a honestidade. Né? A transparência na arquitetura vem para isso, para trazer verdade e honestidade. Eu vejo duas questões importantes na transparência, além, obviamente, da iluminação natural, que, na verdade, pode ser resolvida sem a transparência em si, porque um vidro jateado me traz essa iluminação, mas não me traz o exterior. O conceito de escola, dos vidros na escola, e a gente na Escola Eleva, quando a gente passar pelo tour, a gente tem sempre a janela que dá para fora e a janela que dá para dentro. Isso é um conceito também muito da escola americana. Nos Estados Unidos, eles têm uns conceitos de segurança que nós não temos essa necessidade do que acontece, a gente sabe, dentro da escola americana. Então, a escola americana tem essa importância da segurança, na verdade, da sala de aula para o corredor, não só do interior para o exterior. Então, mas isso a gente adaptou de alguma maneira para criar o contato. Eu acho importante, hoje em dia, as crianças têm uma certa dispersão de atenção. São muitos estímulos, né, eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo com o telefone, com o iPad, com a aula que está passando. Então, esse conceito da dispersão, é importante que a arquitetura ataque isso e treine isso de alguma maneira. Então, nas Elevas Barra, Brasília, mais do que Botafogo, porque Botafogo era uma casa já estabelecida, eu acho muito importante a gente, de certa forma, estimular o exterior para treinar a criança a ter mais atenção, né? Se eu protejo muito ela da possibilidade da falta de atenção, se eu crio ali aquela caixa branca, onde ele obrigatoriamente tem que prestar atenção no quadro negro, no professor, etc. e tal, eu, quando pegar essa criança e botá-la num ambiente externo, na casa, na cidade e tal, talvez ela não tenha essa capacidade, esse skill de focar. Então, eu acho que você também, minimamente, trazer esses focos de atenção para o que está acontecendo lá fora, para o que está acontecendo no corredor, de certa maneira, treina
ali a criança para essa quantidade de estímulos que ela tem no seu dia a dia. Então, eu acho que a escola tem que ser também um espelho do dia a dia, né? Ali tem que ter dentro, obviamente, de um ambiente controlado, que isso é que é bom, né? A gente está fazendo um treinamento da criança para responder a estímulos da cidade, da família, da casa, mas num ambiente controlado. Então, é interessante essas pílulas, né? Eu acho a janela até embaixo importante, eu acho a janela do corredor importante para trazer essas pílulas também de estímulos. Miguel, achei interessantíssimo você falar da atenção, porque para nós, e talvez como educadores, quando a gente olha essas janelas para o interior, a gente pensa também num conceito fundamental na educação do século XXI, que é o visual learning, que é você poder mostrar ao outro aquilo que você está aprendendo, que o que você aprende possa ser visualizado, sistematizado de uma forma visual. Então, os murais repletos de trabalhos das crianças, as descobertas que eles estão fazendo dentro de sala de aula, indo para essas janelas. Então, quem passa no corredor, e mesmo eles, quando estão pelos corredores, vendo as salas dos colegas, eles também estão nesse contato atencional, como você diz, mas que é uma percepção crítica, interessante, crítica no sentido de criativa, porque você, ao ver a aprendizagem acontecendo, você também se inspira. Então, esse espaço de constante contato com a aprendizagem na biblioteca, na sala do colega, numa turma mais velha, esse contato que acontece quase que imperceptivelmente, como você disse, mas atravessa essas janelas. E isso faz o aluno se manter curioso. Ele está não só preocupado ou atento ao que ele está aprendendo, mas o que os outros também estão aprendendo. E aprende com os colegas pelos corredores. Então, eu acho que ainda tem essa questão aí da aprendizagem se tornar visível através dessas janelas para o interior, né? Tem uma outra questão que é interessante também, que passa também por essa proposta da abertura para os corredores internos, que é uma questão ética, né? Que é o seguinte: a partir do momento que você... E hoje isso ficou muito claro também. A partir do momento que você tem o homeschooling e você tem a possibilidade de fazer prova, e a tua prova é feita no computador, com acesso imediato pelo Google ao conhecimento da humanidade, né? Você tem que... essa ética tem que ser introjetada ali na criança desde sempre, né? Esse compromisso com a verdade e com a ética. Então, essa coisa da transparência, já que vem do modernismo, que vem para mostrar uma honestidade, uma verdade, uma ética, tem muito a ver com o ensino e com a escola. Porque esse conceito tem que estar dentro do aluno desde sempre, né? Então, quando você tem a transparência, você está fazendo uma prova, você não pode colar. Essa coisa da questão do plágio, da cola, que fez parte da nossa vida toda, né? Enfim, é engraçado, porque hoje é muito fácil. Né? A tecnologia te permite o plágio, a cola, o que a gente fazia de trabalho, que a gente fazia. Eu fico muito impressionado com as crianças fazendo trabalho hoje, porque a gente fazia trabalho analisando 4 fontes, né? Lendo aquilo tudo e interpretando aquilo tudo e criando um texto próprio. Então, essa facilidade da digitalização hoje, eu preciso combater isso de alguma maneira. Então, a arquitetura, às vezes, é uma maneira de você trazer isso. A transparência, desde criança, e tem uma pergunta que alguém fez, que a gente vai falar sobre isso, né? Em que momento que isso entra na vida das crianças. Eu acho que é desde sempre, né? A partir do momento que você está... Eu não gosto do nome vigilância, não, mas você está aberto ao mundo, né? Você... tem que ser ético. E aí eu acho que isso desde sempre, eu acho que isso vai trazer um momento que você está fazendo uma prova em casa, você vai se lembrar daquele momento que você estava dentro de um ambiente transparente e que você teria que ser ético e
continua tendo que ser ético em todos os momentos da vida. Então, essa coisa da verdade, eu acho que é legal também nessa questão das janelas das salas de aula. Tem uma coisa, a gente tem uma preocupação também grande, Bela, só um minuto, que é o seguinte, e aí são detalhes de arquitetura que são muito interessantes para ilustrar isso. Por exemplo, a altura das janelas, na Barra dá para ver muito isso. A janela das salas vai até o chão, né, onde você tem acesso ao exterior, o infantil tem o seu parquinho particular, a sua tinta, a sua água, a sua terra do lado de fora. Agora, a janela que dá para o lado interno, ela tem uma altura X, isso é interessante, que o aluno também não vê quem está passando. Então, isso é uma preocupação nossa. Ali tem uma preocupação de você estar na sua cadeirinha e quem está passando em pé no corredor está vendo dentro de sala de aula, mas também dentro de sala de aula você está vendo o teto do corredor, você não está vendo o movimento. Então, tem também uma dosagem dessa quantidade de estímulos também que a gente permite que chega ao aluno. A arquitetura está aí para controlar tudo isso também, sabe? É tudo muito sutil, tudo muito pensado, mas tudo muito sutil. Você é um ambiente, é o que eu falei, a escola eleva talvez não seja a arquitetura mais surpreendente, eu acho que nem deve ser, a arquitetura deve ser simples e deve ser discreta, mas ao mesmo tempo ela tem que ser muito eficiente. Acho que já despertamos uma curiosidade enorme de ver essa escola, então vamos começar o tour e aí a gente vai parando e conversando sobre o que fomos vendo. O que você acha? Vamos lá, vamos em frente. Esse é o acesso principal da escola, né? Na verdade, o grande pilotis, que é a grande praça que a gente conversou agora. A partir dessa praça, eu acesso a todos os espaços, tanto no andar térreo quanto no andar superior, através de duas escadas, uma grande arquibancada que justamente promove a possibilidade desses eventos ou culturais ou educacionais, com ali 50, 60 alunos podendo assistir, e uma escada tradicional do outro lado. Antes de você seguir só um pouquinho, porque fica muito evidente aí uma diversidade de materiais que já capturam o olhar, né? Há uma madeira, há cores, há essa grande pista de atletismo levando para dentro dos pilotis. Realmente uma intenção sutil, como você falava, mas há uma intenção de capturar esse olhar e dar desejo, despertar o desejo do aluno de adentrar esse espaço. Muito bonito isso também. Esse é o grande corredor de circulação, né? Duas questões importantes o contato o tempo todo com o pilotis, então a gente tem grandes buracos onde eu estou vendo o que está acontecendo lá embaixo, eu estou vendo os alunos no pátio, eu estou em contato com esse movimento da escola. A grande abertura de iluminação zenital que promove uma eficiência energética enorme, uma economia de energia enorme. Ao mesmo tempo, como ela é muito alta e tem uma saída de ar quente, eu tenho uma ventilação cruzada, uma troca de calor muito eficiente. E a gente bolou, ao longo do corredor também, para criar um certo interesse, essa grande, que a gente chama essa pele amarela, né, de metal amarelo, que tem diversas funções. E ela amarra, de alguma maneira, todas as salas, esconde as estruturas, etc. Ela tem funções. Ali tem uns ganchos em primeiro plano para os alunos pendurarem a sua mochila, que é sempre um problema nas escolas, né? Aquele monte de mochila solta no corredor. Aliás, mochila é um problema das escolas, tá? Mas isso nós vamos falar mais para frente. Então, tem ali os ganchos para você pendurar as mochilas. Você tem emoldurado os quadros de aviso em cortiça ou de
obra de arte dos alunos, mas esse frame amarelo faz ali um quadro em volta desses quadros de aviso. Esse frame amarelo também emoldura as janelas que a gente tem de vidro entre corredor e sala de aula, emoldura as portas de entrada, resolve a questão da porta de entrada, porque essa moldura amarela me permite a uma porta de entrada mais simples e que tem uma certa economia e de uma certa maneira uma beleza. E tem também momentos que eles viram bancos, viram mesas, viram lugares de interação e de descanso entre os alunos. Essa é uma cena que me emociona sempre muito, porque em todos os nossos espaços nós recheamos de livros as paredes, e essa biblioteca sem paredes é emocionante, assim, porque o aluno é convidado a atravessá-la. De um lado ele vê os livros que estão na prateleira, do outro lado, e esse contato é o que a gente diz que vai sussurrar o desejo de abrir esses livros e se encantar por esse mundo que vai se descortinar em cada página de livros. Formar leitores é a grande paixão da Escola Eleva, e essa biblioteca que se abre para o aluno de uma forma, eu brinco que é quase descontrolada. Você está caminhando nos corredores e você se sente atraído pelo livro que está na parede, nas prateleiras. Então, não há só esse momento formal, como nós vemos agora, a professora lendo uma história e conversando sobre a história, mas também incentivar esse protagonismo do aluno, ele que quer pegar aquele livro, ele que quer levar para a sala de aula ou sentar-se numa almofada bem gostosa para folhear o livro que ele quer ler. Eu achei essa cena lindíssima. Como a gente falou, a questão do individualismo da carteira e da sua própria mesa, do seu computador, isso pode ser transferido para casa, né? Esse momento individual de você estar sozinho com o seu caderno, sua mesa e tal, pode ser transferido para casa. Eu acho que a grande beleza da escola e a grande beleza da Escola Eleva, particularmente, é essa questão de você trabalhar em projetos, né? De você trabalhar em conjunto, de você trabalhar os projetos. A gente passou agora há pouco pela aula de artes, né, do coletivo, de você trabalhar em coletivo. Quando você for para uma empresa, você vai trabalhar em coletivo. Quando você for para a universidade, você vai trabalhar em coletivo. Então, eu acho que isso é uma quebra de paradigmas muito importante, né? Então, você trabalhar sempre em trabalhos de grupo, em projetos comuns de arte, de jardinagem, aí nós vamos falar toda a parte de exterior, o esporte. Então, toda essa questão do coletivo é muito interessante. E o desenho das mesas, que não é também nenhuma novidade, mas elas permitem isso, porque essas mesas elas são mesas individuais, mas que se juntam em 4, que se juntam numa rodinha de 6, fazendo ali um hexágono. Então, o desenho do mobiliário da escola também permite a tanto dos móveis de biblioteca, dos móveis das áreas comuns, mas os móveis das salas de aula permitem essa interação e diferença de layout. Que é uma coisa muito interessante também. É muito legal você cada dia chegar na tua sala de aula e a sua sala de aula ser diferente. Então, isso eu gosto em casa também. Se a minha casa cada dia pudesse ser diferente, seria muito interessante. Mas isso é uma questão importante. Chega um dia a sala está careta, chega no dia você está em grupo, chega no dia não tem mobiliário nenhum e tem um grande tapete para você contar histórias, para você interagir. Enfim, isso é uma preocupação também de quebrar a rotina, né? De você ter a vontade de voltar para a escola e ver o que vai acontecer ali naquele dia. É muito melhor do que a imagem de se você voltar para a escola e saber que aquele dia vai ser igual à semana que passou. Miguel, você tocou agora num assunto que é interessante, como você traz da arquitetura e que é totalmente linkado à metodologia ativa que nós usamos. Então,
para nós, o ambiente ele é um terceiro educador. E quando ele está assim surpreendendo o aluno em arrumações diferentes, como você disse, ele traz esse desejo do aluno ir lá, investigar, manipular, se colocar de formas diferentes nesse ambiente. Então, o ambiente pensado a cada vez para surpreender o aluno é um ambiente que se transforma num terceiro educador. Então, não é só o professor, mas é o ambiente também educando, ensinando, provocando o desejo de aprender. Essa é uma questão que a gente já falou, né? Essa transparência da sala de aula e a integração com o exterior, né? Também é um conceito da arquitetura modernista, a sala de aula ao ar livre. Essa sala de aula, se você tem essas duas portas abertas, né? Você vê que lá fora o nosso grande... eu chamo de baobá por causa não é um baobá, claro, mas tem esse conceito do baobá de reunir toda a tribo para todas as funções religiosas, culturais, familiares, etc. e tal, na sombra de um baobá. Então a gente tem essa grande árvore ali no nosso jardim da Escola da Barra, que é para mim, o lugar mais bacana, a melhor sala de aula da Barra é essa árvore. E aí é que tem a humildade da arquitetura, né? Que é um negócio, é a ação da natureza, do acaso, enfim, aquela árvore está ali por acaso, há não sei quantos anos, mas tem. E é uma arquitetura, não deixa de ser uma arquitetura. Tem uma função de sombra, tem uma função de proteção de chuva, e está ali funcionando como uma sala de aula. E essa sala de aula interna está ligada ao exterior. Você está vendo o que acontece ali, ao mesmo tempo você tem que se obrigar a ter uma certa atenção no que está acontecendo na sua folha de caderno, na sua mesa. Então, eu acho importante não proteger desse estímulo, né? A gente poderia ter só aquela janela alta, como a minha sala do Santo Agostinho era, que entra a luz natural, né? Tem a função da prateleira de luz, mas eu acho importante eu puxar essa atenção para obrigar você estabelecer aquela ferramenta de prioridade de estímulo visual. É uma aposta, na verdade, é uma questão importante. Mas eu acho que é muito válido nesse mundo de hoje em que a gente está cercado pelos mais diversos e estimulantes capacidades de guiar o olhar. Eu ia complementar que a neurociência corrobora com isso que você está falando, que é exatamente pensar na função executiva de escolha de atenção, no que ele vai selecionar primeiro para prestar atenção. Então, há sem dúvida nenhuma, um exercício dessa função executiva fundamental. Além da beleza e do desejo despertado de, ao terminar uma atividade aqui, poder ouvir histórias embaixo daquela árvore deliciosa, né? Quando a gente pensa que essas janelas, elas viram verdadeiras galerias de arte do trabalho do aluno para o exterior, porque a gente está vendo o que você chamou de pele amarela, e eu nunca tinha pensado nisso como pele, mas adorei, e emoldurando o trabalho dos alunos. Então, seja desenho, seja descobertas científicas, problemas matemáticos resolvidos, essa grande janela vira exatamente uma exposição do saber conquistado dentro da sala de aula. E esse é o pilar do nosso trabalho que a gente acredita demais. E me dá muito prazer cada vez que eu passo nesses corredores e dá vontade de abrir, sabe, as portas e aplaudir o trabalho que foi feito e colocado ali para ser apreciado por todos.
sobre esse espaço, é isso que eu falei, né? Os lounges são ocupados por equipamentos de arquitetura, de design, equipamentos urbanos que permitam a interação, né? Então, não tem nada mais gostoso de você chegar numa aula de geografia e o professor olha, hoje nós vamos ter uma aula no anfiteatro. E leva você para ali, tem aquele momento engraçado da interação, todo mundo circulando, vamos para o anfiteatro e tal, e aí você sente que tem uma aula diferente sobre um assunto, você vai ter mais atenção naquela aula diferente daquela semana do que você teria eventualmente na aula tradicional. Então, a escola é pontuada desses equipamentos em todos os lounges, nessas grandes circulações. Na imagem seguinte, você vai ver salas de reunião totalmente de vidro, que são espalhadas em todo o espaço da escola, para você ter reunião de alunos fazendo trabalho, reunião de pais com professores, reuniões de alunos com coordenadores. Então, você tem ali várias salas de aula que permitam com privacidade, mas com total transparência. Isso é que é legal, não tem essa coisa, você não vai estar ali. E aí isso é tão legal porque protege de bullying, protege de um professor, às vezes, mais ríspido que o outro. Quer dizer, o professor que vai estar dando uma bronca naquele aluno naquele momento, vai estar dando uma bronca soft. Por mais que as suas palavras sejam duras, mas não tem aquela coisa que a gente sofria demais com o professor antigamente, aquele medo do professor, do coordenador, vai para a sala do diretor, vai para a sala do coordenador. Isso não tem a sala do diretor. Não tem a sala do coordenador. Essas interações são feitas às vistas de todo mundo, nos ambientes comuns da escola, preservando o respeito entre as duas partes, entre enfim, educador e aluno e vice-versa, né? Então tem uma maneira, tem uma quebra de hierarquia aí que é muito importante, sem necessariamente ser a quebra do respeito. Eu não posso confinar essa criança dentro de uma sala de aula, eu não vou treinar essa criança para um ambiente urbano ou para um ambiente de trabalho, né? Então, se eu estou tendo uma aula de geografia, está tendo uma reunião dentro dessa sala de vídeo, eu preciso concentrar o meu olhar. Como eu vou ter uma reunião um dia, uma reunião para fechar um negócio importantíssimo num restaurante, cheio de gente em volta. Então, eu preciso ter concentração para, primeiro, poder pensar e falar racionalmente, poder escutar e filtrar o que eu estou escutando do meu interlocutor ou o que eu estou escutando da fofoca da mesa vizinha, que também é muito interessante muitas vezes, mas eu preciso até ouvir as duas coisas ao mesmo tempo e filtrar isso e verbalizar da maneira correta. Então, tudo isso, eu acho que a arquitetura da Escola Eleva traz como provocação e como exercício, que a Bela falou muito nessa questão do exercício. E uma outra questão que é o seguinte, é importante que a arquitetura seja muito mais provocativa do que reativa, né? Então, eu tenho que pensar realmente em todos os aspectos do que vai acontecer na vida futura desse aluno, e eu preciso que a arquitetura provoque essas situações para treinar esse aluno para reagir a essas situações. Eu não posso ser uma arquitetura reativa, que é o seguinte, eu tenho barulho, eu protejo barulho, eu tenho não sei o que, eu protejo não sei o que. Eu tenho que ser muito mais provocativo do que reativo. Essa é a fachada da escola. Nos projetos das escolas Eleva, eu acho muito interessante, primeiro, trazer arte para a arquitetura, né? Eu gosto muito, não só no meu projeto de escola, mas no meu projeto de residência, nos meus projetos comerciais, eu acho muito interessante a integração da arquitetura com arte. Falando novamente, essa grande pele que cobre toda a fachada da escola, tem uma função de sustentável, tem uma função de filtrar a luz, né? de conforto térmico, porque, na verdade, deixa a luz entrar,
mas segura o sol, segura o calor. Então, tem uma função de eficiência energética, porque melhora o meu sistema de ar-condicionado, melhora o meu sistema de iluminação, e tem uma função estética também. Essa pele, obviamente, que é o brise modernista, que é o cobogó também do modernismo, que é o muxarabe árabe, enfim, tem vários elementos na história da arquitetura que remetem e que justificam a presença desses elementos, mas aí também tem um diálogo com a localidade, né? A Escola Eleva é localizada às margens das lagoas da Barra da Tijuca, onde tem, primeiro, uma vegetação de mangue muito interessante, né? Que é única dessa região, e muito, na verdade não é única, mas é muito característica dessa região da Barra da Tijuca, dos charcos e dos pântanos da Barra da Tijuca original, que foi muito explicitada pelo projeto do paisagista Fernando Chassel, falecido há pouco tempo, mas ele fez um trabalho incrível em toda essa borda da península, da Barra da Tijuca, toda ali na avenida que margeia essa lagoa. Todo aquele trabalho de recuperação paisagística foi feito pelo Chassel. Então, a gente quis trazer para essa escola esses elementos do mangue. Então, essa pele tem muito essa função de representar ou de homenagear, de alguma maneira, as raízes dos manguezais. Então, traz não só o desenho dessas raízes, como traz também o esquema cromático delas, né? Então, você tem os verdes, tem os verdes, tem os laranjas, tem o outono, tem toda uma questão aí também do sistema cromático dessa vegetação. É muito mais uma homenagem, é uma maneira de você resolver uma questão técnica, um brise, com um pouco de uma arte. E aí tem duas interpretações interessantes. Muito, obviamente, os próprios desenhos do Chassel, que eram muito bonitos, mas tem um pouco de Krasberg e tem um pouco também do nosso querido Vergara, né, que já trabalharam essa questão do mangue, já trabalharam com essas raízes, já trabalharam com esse desenho. Então tem muito uma homenagem e um link com o trabalho dessas duas figuras incríveis da nossa cultura. E isso também provoca essa curiosidade que a Bela tem falado, né? O que é isso? Então, eu vou ver o que é o Krasberg, eu vou lá pesquisar o que é o Vergara. Então, eu vou trazendo também essa curiosidade para o dia a dia, que não necessariamente você vai exercitar isso na escola, mas você pode fazer em casa, pode olhar um dia um livro dos seus pais e ver, nossa, isso aí tem a ver com o desenho da minha escola. Então, tem toda essa intenção também no desenho de arquitetura. A escola é cercada por esse parque, né, projetado lindo, assim, de jardim, de áreas comuns, de parquinhos, de anfiteatros, a pista de atletismo que dá a volta em toda a escola e, ao mesmo tempo, desenha essa reta aí de 100 metros. Tem um pedacinho aqui muito lindo que passou muito rápido, mas que também é a nossa horta, o que faz com que esse paisagismo tão lindamente colocado comece a ganhar também a mão das crianças, né? Então, a possibilidade deles plantarem, mexerem na terra e contribuírem com esse paisagismo de alguma forma modificando. Então, acho que traz aí a função de ver crescer, de plantar e mexer no que eles estão vendo, que eu acho que é também um trabalho colaborativo lindo. Eles adoram levar o que nasce para as casas e até para nutricionista para poder temperar aí o alimento deles. Então, sem dúvida nenhuma, ali aquele pedacinho lindo da nossa horta, que a essa altura está enorme, porque as crianças não estão tirando, está todo mundo em casa, né, Miguel? Mas que faz muito essa interação do paisagismo ou do ambiente com a criança, que é muito lindo. Miguel, eu queria só apontar
delícia que é encontrar arquibancadas, e esse é quase um teatro de arena, porque ele é meio arredondado e ele oferece uma oportunidade de acontecer aulas de drama e de encenações também, que é muito provocativo e muito divertido para as crianças, né? Tem uma questão aí que eu sou muito suspeito para falar, que é o seguinte: a melhor cidade, as melhores cidades da história são as cidades gregas e romanas, né? É o momento mais incrível do urbanismo, talvez. E essas cidades são organizadas em torno de um teatro e de uma arena esportiva, né? Do circo, né? Então isso é muito interessante, né? A melhor cidade da história ela é organizada em torno de um teatro grego ou romano, de uma arena esportiva e de um circo, os coliseus, enfim, os grandes estádios, as arenas de antigamente. Então é um urbanismo de liberdade, é um urbanismo de cultura, ao contrário da cidade medieval, que é uma cidade organizada em torno da igreja. Então tem aí também, né, toda uma questão de você trazer esses anfiteatros. A palavra anfiteatro é muito bonita. Então essa escola da Barra, ela é cercada de anfiteatros, embaixo das árvores, embaixo das sombras. Então isso era uma preocupação que a gente teve muito também no desenho do paisagismo. Esse, para mim, é o lugar mais bacana da escola, que não tem nada a ver com a minha arquitetura, que tem a ver com a natureza, que é a sombra dessa grande árvore. Eu acho que esse é o grande lugar de encontro, é o grande lugar de festejo, é o grande lugar de celebração e de arte, cultura e tudo que tem de bom. É a grande praça. Eu acho que esse é a síntese do que é a Escola Eleva, né? Um espaço democrático, diverso e a sombra da natureza, né? Esse ponto específico é tão mais importante que toda a arquitetura em si, né? Simboliza tantas coisas mais belas do que a arquitetura em si, né? A arquitetura, na verdade, está a serviço desses lugares, sabe? É muito bom que a arquitetura permita que isso aconteça. Não que protagonize esse espaço, mas que permita, né, que celebre o que acontece nesse ponto, nesse simples tablado de madeira à sombra de uma árvore. Tem uma coisa muito interessante também, gente, que é o seguinte. E aí é bacana um bom projeto, que é o seguinte. Quando a gente fala que a gente quer que o aluno fique o máximo de tempo fora da sala de aula, né, eu tenho uma logística para fazer que isso aconteça também, né? Então você tem essa coisa de sai aluno, vai para o lounge, volta aluno para a sala de aula, vai aluno para o recreio, volta para o recreio, vai para o refeitório, volta para o refeitório. Tem uma logística enorme que como eu falei, como a arquitetura é um micro organismo da cidade, né? É uma réplica da cidade em ambiente controlado e menor. Eu tenho uma questão de circulação e de transporte que é muito importante abordar. Tanto entrada de aluno, quanto saída de aluno, quanto a migração de aluno dentro dessas áreas que a gente promove e provoca que aconteça, tem que ser muito rápida. Não pode ter fluxo, não pode ter trânsito, não pode ter contramão. Então, todo um pensamento muito estudado e muito simulado de arquitetura passa por aí, né? Como é que essa coisa vai acontecer de maneira muito rápida, de escape? E nisso tem uma questão que a gente falou agora também, que é a separação que funciona muito bem entre a escola infantil e ensino fundamental 1, do resto do ensino médio e do F2. Então, também esse cruzamento é muito pensado para que aconteça de maneira fluida e responsável e muito rápida. Isso é importante. Muito bom!
Eu não sei, eu acho que nós respondemos, a Ana pode nos dizer, eu acho que nós respondemos a muitas perguntas que chegaram a nós, Miguel, e talvez uma delas a gente tenha passado e vale a pena voltar um pouquinho, que nós falamos em flexibilização do uso dos espaços e da natureza conversando e a atenção na função executiva que a gente desenvolve com as crianças. Mas como é que isso tudo cabe dentro da nossa metodologia? Eu gostaria de responder a isso dizendo que é exatamente por isso que cabe dentro da nossa metodologia. Porque quanto mais você trabalha com os 4 Cs que a metodologia ativa promove, que é o pensamento crítico, né? Essa criticidade diante do que você vê, isso depende de várias versões do que você está vivendo na sua experiência de aprendizagem. A criatividade, né, o segundo C, sem o qual você só reproduz, e a metodologia ativa, que é exatamente o encontro com a arte, que você também colocou, o encontro com os espaços e o uso diferenciado desses espaços, né? Muita a comunicação, então essa comunicação que atravessa, às vezes nem tão intencional da parte do aluno, mas que atravessa cada vez que ele expõe o seu material e o seu trabalho para quem está por ali circulando, né? E a colaboração. Eu acho que a arquitetura da Escola Eleva, ela traz essa visão de trabalho colaborativo. Esse fluxo que você acabou de falar é exatamente como a vida se dá na cidade. Eu respeitando o seu movimento, sendo respeitado pelo seu movimento, colaborando com o seu aprendizado e vice-versa. Eu acho que a vida dentro da escola precisa ter essas características para realmente estar formando os alunos do século XXI, né? Então, a gente só tem a agradecer a você por essa exposição tão detalhada. Eu acho que ganhamos todos. Eu confesso que até eu que já vi essa escola crescer, ainda aprendi mais um pouco aí sobre tudo que você falou. Muito obrigada. Muito bom. Roberto, eu queria só responder uma das perguntas, tem uma questão importante. Uma das perguntas que chegou, pergunta qual é a idade ideal que o aluno entende, na verdade, que o aluno entende esses estímulos, né? E aí eu queria responder provocando aqui um pensamento sobre educação do olhar, né? Eu acho que a sociedade como um todo está muito pobre em beleza, né? Eu acho que tem pensamentos muito interessantes sobre a ética da beleza, sobre a importância da beleza. E na arquitetura tem uma questão que não é mais barato você construir feio ou bonito, né? Você, usando aquela mesma verba, você pode construir feio e bonito. Teve um momento da história do Brasil que se construiu bonito, né? Então, eu acho que a gente não pode se dar ao desperdício de construir feio, porque isso vai melhorar, num período geracional, a sociedade como um todo. A partir do momento que... E eu não estou falando da Escola Eleva, não. Eu estou falando de qualquer creche em comunidade. Eu estou falando de qualquer escola pública em comunidade. É obrigação do ente público que essa creche, que essa praça, que essa escola seja construída com beleza. A gente precisa democratizar a beleza. Porque se aquele morador de comunidade não tem essa beleza dentro de casa, muitas vezes por questões que a gente, enfim, está careca de conhecer, ele precisa encontrar essa beleza no ambiente público, na cidade, na praça. Seja aquela praça na sua comunidade, como aquela praça Jardim Botânico, enfim, na Zona Sul, etc. e tal. Nos museus, nas praças de Mauá da vida. É preciso construir com beleza. Então, esse input de beleza tem que estar em qualquer canto da Escola Eleva, né? Porque a partir do momento que esse aluno tem uma educação do olhar, e eu aqui, na verdade, muito humildemente, a gente tenta transmitir essa beleza. Não estou dizendo que eu consiga, não, e a beleza de cada um é diferente também. Mas aí tem um cuidado com a estética, uma ética da estética. Então, a partir do momento que essa criança, desde o dia 0,
tem apenas inputs de beleza, ele, quando chegar na idade adulta, ele vai exigir esse melhor serviço. Ele vai exigir que os prédios sejam melhores construídos, que sejam mais belos. Ele não vai admitir morar num prédio ruim. Então, isso movimenta o mercado imobiliário, movimenta o poder público para entregar cada dia coisas mais belas. E nisso tem um ganho enorme para a cidade, de serviços, de bem-estar, de autoestima. Então, o momento é o momento zero. E se cada um fizesse a sua parte, não tenho dúvida que os nossos filhos vão viver num mundo muito mais belo e, consequentemente, muito melhor. Muito, muito obrigada, Miguel. Para todo mundo que está nos assistindo, se quiserem rever, o nosso vídeo vai estar disponível na plataforma da Eleva Conecta e disponível para todos nós, nos deliciarmos de novo com esses espaços que buscam construir esse belo na vida das nossas crianças. Muito obrigada, Miguel. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo, Bela. Vamos à próxima. Beijo, beijo.